Olá, estamos de volta com o nosso Boa Noite Investidor, terça-feira, dia 2 de abril, e eu vou começar dizendo que o mercado doméstico tem alternado nos últimos dias entre a aversão ao risco e o apetite a risco. Hoje foi dia de aversão ao risco, logo no início da manhã tivemos informações meio desencontradas de desidratação da reforma da Previdência, falando em retirar alguns itens do projeto original ainda na Comissão de Constituição e Justiça, mas na parte da tarde tudo isso acalmou um pouco. Mas de qualquer forma, os mercados por aqui oscilam de acordo com a direção do noticiário da reforma da Previdência. E no exterior, permanece a novela do Brexit, segue sem desfecho ainda, com Theresa May querendo se encontrar com o trabalhista da oposição e montar um esquema para uma próxima votação no parlamento, e também pedindo adiamento do Brexit, que teoricamente está marcado para o próximo dia 12 de abril, querendo estender até o dia 22 de maio. Mas tem algumas opiniões contras. Por exemplo, o presidente da França, Emmanuel Macron, disse que a União Europeia não pode ser refém de um processo de crise no Reino Unido por conta do Brexit. Donald Trump também deu declarações novamente de que pode fechar a fronteira com o México. Para ele, a segurança é muito mais importante do que o comércio com os mexicanos. Por lá, tivemos alguns indicadores importantes. As encomendas à indústria do mês de fevereiro encolheram 1,6%, mas a previsão era que encolhesse 2,1%. E o ISM das condições empresariais de Nova York, esse sim um indicador importante, subiu para 66,9 pontos. O Fed de Dallas também avalia que a China pode ter dificuldades de expandir a sua economia, de estimular a economia, apesar de todos os esforços que têm sido feitos por Xi Jinping e sua equipe. Falando de Brasil, o juiz Bretas recebeu a segunda denúncia contra Michel Temer, Moreira Franco e outros e abriu uma ação. Michel Temer, Moreira e mais 9 envolvidos. Esse processo é o processo da usina nuclear de Angra dos Reis. Aqui, o IBGE divulgou a produção industrial referente ao mês de fevereiro, uma expansão de 0,7%, menor do que estava sendo previsto. No ano, apenas uma queda de 0,2%, e em 12 meses a produção industrial sobe meio ponto percentual, dentro daquela coisa que nós já temos falado por aqui, de uma recuperação muito lenta da economia. Mas eu cito como dado positivo a expansão de bens de capital no mês de fevereiro de 4,6%, e no campo negativo, uma queda da indústria extrativa de 14,8%, muito em função de todos os problemas a partir da tragédia de Brumadinho e também por conta do petróleo. Do lado político, o relator da reforma da Previdência na CCJ, Marcelo Freitas, disse que pode ter o relatório pronto até o próximo dia 9 de abril, e isso seria muito importante para dar sequência e agilidade na reforma. E afirmou que não vai tirar do relatório o BPC e nem a aposentadoria rural. Resumo do dia: Bovespa encerrando com queda de 0,70%, índice em 95.386 pontos, Dow Jones em queda de 0,30%, Nasdaq subindo 0,25%, petróleo com mais um dia de forte alta, muito em função do controle da produção exercido pela OPEP, alta de 1,77% para o WTI em Nova York, barril cotado a $62,68. Euro negociado em queda em relação ao dólar, a 1,12 da moeda americana. Notes americanos, títulos de 10 anos com taxa de juros de 2,47%, também em queda. E por aqui, depósitos interfinanceiros em dia de
taxa de juros para os principais vencimentos em queda e o dólar fechando a R$ 3,85, uma queda de 0,46%. Amanhã vamos ter a divulgação do IPC da FIP fechado do mês de março, a inflação de março pela FIP. Sai também dados do PMI, índice de atividade do segmento de serviço, e o fluxo cambial da semana anterior pelo Banco Central. Mas o dado mais importante será mesmo a arguição do ministro da Economia, Paulo Guedes, pela CCJ, numa audiência que deve demorar cerca de 6 a 8 horas. Começa na parte da tarde, deve ir até pelo menos o meio da noite. Nos Estados Unidos, sai a pesquisa ADP sobre criação de vagas no setor privado no mês de março. Ela antecede o payroll, que será divulgado na próxima sexta-feira, aí setor público e setor privado. Sai também o índice PMI da atividade de serviço e composto. E vamos ter discurso do presidente do Fed de Atlanta, Bostic. Eram essas as considerações que eu gostaria de fazer. Tenham todos uma boa noite e eu espero vocês amanhã bem cedo aqui com o nosso Bom Dia Investidor. Até lá, então.